Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso componente Observatório da Imprensa Internacional. Estamos num caminho de... Estamos caminhando para a finalização, né? Estamos caminhando para finalização no quê? Concluir o projeto e já pensar nas consequências, pensar em ter o nosso observatório de imprensa pronto. Então hoje a aula está aí na tela para vocês observarem. O Observatório da Imprensa Internacional, estamos na atividade 4, desenvolvimento 1. Projetando o nosso observatório é o nome da nossa aula, tá certo? Eu sou o professor Mauro Marcel e estarei acompanhado hoje aqui dos intérpretes de Libras, o Moésio e a Amanda. Um prazer ter vocês aqui, abraço para vocês aqui, estamos juntos, tá certo? Olha só, também não estou sozinho, porque o nosso aprofundamento conta com outros componentes. Estamos aqui o Laboratório de Produção Jornalística. Este aqui sou eu, junto com vocês, Observatório da Imprensa Internacional, Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas, Experimentação, Criação e Comunicação Publicitária. Foca nessa tela, fica com essa tela aí rapidinho assim na tela, olha só. Isso aqui é muito importante hoje para nós, tá? Vamos falar sobre isso, porque, na verdade, nós vamos nos direcionar para, lá na frente, uma conclusão que envolve todos esses componentes. Eu até vou tirar a seta, olha só. O Laboratório de Produção Jornalística, onde vocês estão aprendendo textos, interpretar textos, analisar a questão do discurso hegemônico. Nós, que é o Observatório da Imprensa, falaremos sobre isso, não vou pular para o outro. Jornalismo e inclusão nos esportes. Pô, como é que os esportes lidam com a questão da inclusão, Paralimpíadas, como é que é o esporte paralímpico quando não tem Olimpíada, por exemplo? Criação e comunicação publicitária, como é que se dá esse discurso, como é que se dá o discurso hoje nas diversas mídias? Volta para mim agora que valeu, estou aqui com você. Como é que funciona? Nós estamos indo agora para a nossa conclusão. Claro, é passo a passo, vai demorar um pouquinho ainda. Tem aí umas 8, 9 aulas, eu não estou com o cálculo na minha cabeça aqui, mas tem ainda algumas aulas para nós nos direcionarmos para reflexões e produções. Essa nossa aula aqui e a próxima, eu vou chamar vocês para refletirmos, tá bom? Refletirmos sobre o que estudamos e refletirmos sobre o que estudamos, inclusive nos outros componentes, integrando conosco. Porque a ideia é que você, na sequência, produza um observatório de mídias. Como assim, observatório de mídias? Exato. Nós falamos em outro momento sobre como você faz um projeto, juntar pessoas, organizar os interesses, mas a ideia é que agora você construa um observatório de mídias não pensando apenas na imprensa. Por exemplo, a professora Mara, no componente jornalismo e inclusão nos esportes, ela falou sobre esporte inclusivo. Eu, inclusive, participei de uma partida de vôlei sentado, participei de uma partida de futebol de 5, que é futebol para cegos. Agora, pensa comigo, como esses esportes são tratados no cotidiano pela imprensa? É algo a se pensar. Outro ponto, o professor Jocélio, e eu participei de algumas aulas com ele, lá no componente Criação e Comunicação Publicitária, ele falou com vocês sobre a elaboração de memes, sobre a importância dos memes na publicidade, como é que as novas mídias lidam com a questão dos emojis, com a questão das cores, né? Então, a ideia é que nós façamos o quê? Com as ferramentas que eu, junto com você, seu professor, nos instrumentalizamos vocês, nós nos apropriamos de tudo isso e passemos a observar como é que se dá o processo na mídia. Então, vamos elaborar um observatório de mídias, certo? Então, é isto. Então, foca na aula e vamos continuar aqui bem tranquilinho, olha só. Lembrando que o eixo estruturante agora, olha, processos criativos. Por que processos criativos? Porque a ideia é que você não só reflita, você crie o seu observatório de mídias. E olha o objetivo da aula, iniciar o projeto de um observatório de mídias. Bom, então, na próxima aula, eu já estou prometendo aqui para vocês, eu vou trazer uma jornalista, eu vou estar entrevistando-a, e não percam essa aula, que aí alguns debates serão importantes para tratar da questão de como é que se dá a informação, como é que a informação sai de um outro país e chega até aqui. Para você que se interessou em fazer um observatório
com a imprensa internacional, para você que quer perseguir a informação. Mas volte lá nas aulas do professor Josélio e das aulas do componente e web criação publicitária, para ver como é que se dá a criação, as cores, a forma, os interesses, para analisar tudo isso. Às vezes você quer pensar, por exemplo, existe a Olimpíada das tribos indígenas, dos povos originários, né? Poxa vida, como é que a imprensa trata isso? Como é que se dá publicidade? Como é que se dá propaganda nesse sentido? Como é que se dá, por exemplo, os esportes que não são hegemônicos no Brasil? Porque no Brasil, eu vou falar bem a fala de um grande atleta. Eu vi uma entrevista do Oscar Schmidt, faz muito, nem deve lembrar que ele falou isso. Que perguntaram para ele, assim, algo a ver com o basquetebol ser o terceiro ou quarto esporte do Brasil, né, favorito. Daí ele falou assim, não, o futebol é o primeiro esporte favorito, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto. O vôlei é lá para o 10º, o basquete é lá para o 13º. Porque no Brasil há uma hegemonia do futebol. E aí você pode pesquisar e fazer um observatório de como se dá o tratamento dos outros esportes na mídia. Na aula do professor Mauro Farias aqui, no componente laboratório de produção jornalística, estou colando, né, ali, você fez o quê? Você aprendeu sobre a diferença entre o discurso da mídia alternativa, a mídia comunitária, a mídia hegemônica, mas como é que se dá o trânsito dos esportes nessas mídias? Como é que se dá o trânsito do tratamento dado aos temas ligados à segurança pública, à arte? Dentro da arte, como é que se dá o tratamento ligado à música, ao teatro, ao cinema nacional? Então dá para ter muita coisa, dá para investigar muita coisa. Então a ideia é que você pegue o seu tema de interesse e veja como é que ele é tratado nas diversas mídias. Certo? Então vamos lá, só para poder organizar mais ainda. Teve a aula 1, que nós retomamos, a aula 2 também. Essa é a nossa aula 3, projetando o nosso observatório. Então, chamo vocês para a reflexão. Está aí na tela. Olha só. Primeira pergunta. Ainda relembrando as atividades anteriores, vamos refletir um pouquinho. Como foi a realização das investigações individuais e coletivas? Eu, como sempre, peço que você... Essa aula é gravada, né? Dá para você pausar. Você, seu professor, seus colegas, pausem e investiguem. Olha só, como é que vocês investigaram? Foi difícil? Foi fácil? Por exemplo, vamos supor que você esteja pesquisando sobre um esporte específico. Vamos lá, badminton. Você é o louco do badminton, você gosta de badminton. Então, você vai procurar como é que se dá o tratamento dado a esse esporte na mídia. Você encontrou badminton em mídia alternativa, encontrou badminton na mídia tradicional, encontrou badminton em canais de TV, encontrou badminton na internet, encontrou badminton em canais de badminton. E quando você encontrou, como é que era o tratamento? Como é que era a questão da inclusão? Tem badminton no Brasil? Tem badminton na sua cidade? Ou seja, como é que se dá isso? Já direcionando para a construção do nosso observatório. Tá certo? Eu falei que badminton, que é um esporte que, sei lá, eu joguei aleatoriamente, mas eu poderia falar, sei lá, talvez do seu time de futebol favorito, como é que se dá o tratamento dado a ele. Às vezes, a mídia dispensa muito tempo para 4, 5 grandes clubes, né? Geralmente da capital ou arredores, né? Às vezes a sua cidade tem um time de futebol que ele tá lá, né? E ninguém valoriza. E quando é que ele joga? Como é que joga? Né? Um time de vôlei, time de basquete. Então, como é que é o tratamento dado a isso? Certo? Ou então, às vezes, isso eu acho importante. Na semana passada, eu estou gravando essa aula em junho, teve a final de um campeonato importante, não vou falar para não fazer propaganda, que abarcou dois times importantíssimos, parou o mundo para observá-los. Ligo a TV, está passando isso. Puxa vida, podia estar passando o time de futebol da sua cidade. Ou então os interesses estarem voltados para isto, ou para outro esporte que não o futebol. Reflita, tá certo? Então, como é que se dá a investigação individual e coletiva? Se ajudaram, um ajudou o outro, colaborou. Então, pensem na colaboração entre vocês e pensem também como se deu a pesquisa. Certo? Então, mais uma pergunta para vocês, olha só. Dá uma pausa e reflitam a respeito. O que mais te marcou
nas atividades anteriores, né, no que fizemos anteriormente, quando vocês elaboraram um esquema, quando vocês pensaram sobre mídia internacional, quando vocês pensaram em vocabulário, quando a gente falou sobre os vocabulários ligados a fake news, a hoax, a tudo isso, como é que vocês pensaram nesses assuntos, tá certo? O que mais te marcou? Quais assuntos? Quando eu falo que mais te marcou, não só neste componente comigo, nos demais, né? O que o professor Jocélio aqui falou que te marcou bastante, a professora Mara falou que te marcou bastante. Eu vi, inclusive, uma aula com a professora Mara, em que eu falei da minha primeira visita a um estádio de futebol. Puxa vida, me marcou bastante aquilo. Eu fui na aula do professor, eu vi numa aula do professor Mauro Farias, que ele levou um cartunista, puxa vida, um cartunista de um jornal importante aqui de São Paulo, né? Então isso tudo marcou bastante. O professor José, nossa, marcou bastante falar sobre meme. Caramba, saber que meme também pode ser usado para publicidade. Isso a mim. E para você, em todo o aprofundamento, o que marcou vocês? Então, tá certo? Vamos lá então, mais um questionamento, tá na tela. Após as experiências que você teve na unidade curricular, na unidade curricular toda, tá? Na unidade curricular, os 4 componentes. O que considera ser um bom observatório de mídias? Olha, essa aí eu não posso responder para vocês. Essa aí vocês têm que responder por conta própria. O que você considera ser um bom observatório de mídias? Lembrando que eu falei observatório de mídias, não observatório de imprensa. De mídias por quê? Porque você pode escolher observar como é que se dá o discurso na área da publicidade. Como é que se dá o discurso na área do jornalismo? Como é que se dá o discurso na internet? Ou seja, uma ideia. A representatividade. O professor Mauro Farias falou bastante sobre isso. Os temas ligados à representatividade de indígenas, afrodescendentes, pessoas moradores de periferia, pessoas moradoras da sua cidade. Como é que se dá? Às vezes, eu ficava muito assim. Eu lembro quando eu era criança, porque passava um jornal na TV lá de casa que falava de São Paulo. E aí eu fui para casa da minha avó e eu vi que tinha um jornal de Minas. Aí eu descobri, nossa, tem jornal de todas as cidades. Mas na minha cidade não tinha. Eu tinha que assistir o jornal de São Paulo. Então, hoje eu posso buscar isso na internet, posso buscar isso nas redes sociais, informações, mas essas informações são seguras? Certo? Ou seja, como é que eu observo isso e como é que eu observo de maneira organizada, com qualidade, buscando as informações adequadas? Como é que eu vejo como é que se dá a informação ligada à minha cidade, a um público específico? Como é que as mulheres são tratadas? Como é que os temas ligados a abusos, a educação, como é que são tratados? Então, o que é um observatório de mídias? Reflitam sobre isso, tá certo? Mais um na tela. Se você fosse criar um observatório de mídias, que foco ele teria? Esse é o momento de decidir, tá certo? Estamos em junho, temos pouco tempo, então decida. Qual é o foco que ele vai ter? Vai tratar de que assunto, de que tema? Se você não decidiu ainda, a escolha é agora. Anote no papel. Converse com os amigos, são 4, 5 colegas num grupo, então 6, 7, não sei. O professor na escola organiza vocês. Sozinho é difícil fazer esse trabalho, tá? É um trabalho coletivo. Sozinho é complicado. Porque é bom você ter várias pessoas observando, porque geralmente vamos supor que você escolha falar sobre, sei lá, a educação na sua cidade. Você vai olhar por um ponto de vista. Você tem uma outra pessoa que vai ter outros interesses, então ela vai olhar por outro ponto de vista. Então, se você vai falar, sei lá, sobre como é que se dá as escolas particulares, o outro fala sobre escolas públicas, como é que se dá o tratamento em um jornal, o outro fala sobre outro jornal. Né? Mesmo o mesmo jornal, você pode ter 2 análises, 2 pontos de vista. Lembre-se, nós estamos falando de diversidade. Diversidade de informação também é liberdade de expressão, tá certo? Quando você tem liberdade de expressão, significa que você também tem diversidade de informação. Um observatório de mídias tem que ter diversidade, certo? Então, escolha o tema, tá bom? Agora é a hora, não dá mais para adiar isso não. Agora, é isso. Ultimato para você na tela. Tá, o ultimato. Agora é a vez de vocês criarem um observatório de mídias internacionais, tendo como objeto o recorte do campo jornalístico, midiático ou artístico, literário que mais lhes interesse. Streaming, cinema, canais internacionais, esportes no mundo
imprensa internacional, moda, entre outros. Espera aí, fica na tela, vou ler de novo isso aí, vou tentar até anotar, vou tentar marcar aqui para vocês poderem ver, olha só. Pega aqui, vou pegar o marca-texto, olha só. Agora é a sua vez de criarem um observatório de mídias internacionais. Mídias internacionais, quer dizer, você não precisa observar apenas o Brasil, na verdade pode observar o mundo inteiro. Tendo como objeto o recorte do campo jornalístico, midiático, ou artístico literário. Você vai observar como é que se dá determinados assuntos, né, no jornal ou na arte, certo? Que mais lhe interessa. Streamings, isso, aqueles flicks da vida, streamings, tá certo? Cinema, como está o cinema? Canais internacionais, olha só, vamos lá, canais internacionais. Esportes, falamos sobre tudo isso, esportes no mundo, né? Esportes no mundo. Imprensa internacional, moda, entre outros, moda. Então, se vocês perceberam direitinho, todas as aulas que vocês tiveram nesta unidade convergem para este momento, que é o quê? Você criar o seu ponto de vista, a sua observação, o seu olhar se apurou com os demais professores. Eu falo aqui no Centro de Mídias, foram os que deram aula conosco aqui, mas na escola, o olhar foi apurado junto com o seu professor da escola. E aí, você pensou, por exemplo, olha, eu quero pensar como é que existe a representatividade dos indígenas no cinema brasileiro. Como é que eles são mostrados? As populações indígenas, os povos originários do Brasil no cinema. Ou então, os indígenas no mundo inteiro, porque tem muito filme com, vou chamar entre aspas, índios no mundo, por aqueles filmes de cowboy, bang bang, né? aqueles faroestes americanos. Então, como é que eles são representados? Aí é um trabalho enorme. No Brasil, a gente tem que pensar como é. Por exemplo, tem filmes que mostram quase que documentalmente as populações. Tem filmes que reforçam estereótipos. Então é bacana você analisar, você olhar, né? E criar a sua opinião. Eu estou falando a verdade? Eu posso estar enganado? Posso estar equivocado? Observem e vejam. Você pode estar observando, sei lá, no cinema, outro tema, não sei, como é que se dá o tratamento dado às populações que hoje estão em situação de rua nos diversos filmes, no cinema. Estou falando de cinema, podemos falar disso também, populações em situação de rua na vida real. Então vamos ir para o quê? O jornalismo. Então, no jornalismo, como é que se dá o tratamento dado à publicidade infantil? Como é que a publicidade se direciona para crianças? Então, gente, há muito tema e você pode trabalhar cada um deles. Escolha o de sua preferência, vai ser prazeroso. Quando você escolhe algo que você gosta, que te atrai, é prazeroso. O que você gosta de ver no cinema, em filme, o que você gosta de televisão? Quando você para ver um jornal, qual é a parte que você não posso perder porque eu tenho que assistir essa parte? Vá, investigue esta parte. Olha, eu gosto muito dos canais que envolvem comédia e humor. Perfeito, vamos lá investigar o humor. Que tipo de humor eles fazem? Quais são os alvos das críticas, os alvos das piadas? Então, tem muita coisa para observar ali e a gente vai perceber que tem coisas que não são engraçadas. Tem coisas que a gente deveria meio que nem ter um sorriso amarelo em relação a isso. Mas estou falando de ouvir falar, estou falando assim de maneira muito aleatória, porque quem vai observar será você, certo? Então, vamos lá. É importante saber que esse observatório será elaborado e os resultados publicados em um canal a ser definido pelo grupo. Ou seja, onde vocês vão publicar os resultados do canal de vocês, do seu observatório de imprensa. Você pode publicá-lo em redes sociais, tá certo? Lá no Facebook, lá, sei lá, no Instagram. Instagram eu acho meio difícil, porque o espaço, né? Mas você pode achar um jeito. Blogs, né? Eu acho legal. Blog é um lugar legal para você montar. Dá para ter bastante espaço. Vlogs, ou seja, você fazer vídeos, né? Para poder divulgar. Vlogs ou web, né? Ou na rede, você faz um site, né? Formas alternativas. Essas formas alternativas, se você tiver
pouco contato com o mundo digital, né? Às vezes na sua escola a internet é complicada, na sua casa, na sua região. Então você pode usar o quê? Jornal, mural, painel, ou seja, dá para você colocar como é que se dá. Lembrem-se, nós falamos aqui sobre organizadores visuais. Você explica direitinho, coloca lá o tema, como é que ele é tratado no jornal A, no jornal B, no jornal C, no filme A, filme B, filme C, na publicidade relacionada a produto A, produto B, produto C, certo? Então é isso. Pensem, reflitam e produzam. Ou seja, escolham um suporte para divulgar o seu material. Tá ok? Podemos continuar? Vamos continuar. Comecem a elaborar em conjunto um roteiro de observação. Não vai fazer aleatório, não. O que vocês querem, à medida que a pesquisa vai se desenvolvendo, vocês vão organizando, olha, isso é informação importante, essa é menos importante, essa entra primeiro, essa vai depois. Previamente, é importante que a turma tenha elaborado em conjunto um modelo para o roteiro. Isso aqui é importantíssimo, gente. Vou ter que grifar, ó, modelo para o roteiro. Por isso, para apoiar essa produção, as seguintes questões podem ser consideradas. Ou seja, façam um modelo, ou seja, raciocine antes. Não vai colando tudo lá, não. Não vai publicando tudo. Reflitam, questionem-se. Então, façam um roteiro. Ideias para vocês. Quem irá participar? Então, começa o nome dos integrantes do grupo, né? Funções, responsabilidades, quem vai fazer o que, cada um o que vai fazer, certo? Quais serão os objetos de estudos do observatório? Falamos bastante sobre isso hoje. Olha, produções, assuntos, temas, né? O campo jornalístico midiático, artístico literário. Olha, isso aqui, gente, é muito vago. Falar que jornalístico midiático, estou falando assim, qual jornal, que tipo de jornal, é internet, é comunitário, é alternativo. E falar que é artístico literário é muito vago também. Foca, então vamos falar o quê? Falar de cinema, cinema nacional, cinema americano, cinema indiano, vamos falar de jornal, jornal impresso, jornal nas redes sociais, como é que se dá a relação entre redes sociais e jornal. Ou seja, vai cortando o tema, corta, até você chegar no, olha, tá aqui o assunto, vou falar sobre esse assunto aqui, sei lá, dessa forma, tá bom? Não queira falar sobre tudo, que você vai acabar se perdendo. Uma pequena ideia posta em prática é muito melhor do que uma ideia enorme, parada ou mal feita. Então, que você faça direitinho, organizadinho. Tá bom? Olha aqui, mais coisas. Quais canais da mídia hegemônica internacional e ou nacional serão objetos de investigação? Certo? Seleção de canais oficiais, sites, páginas, perfis certificados e redes sociais. Ou seja, qual é o tratamento dado a isso? Uma coisa legal que você pode fazer assim, não sei, olha só, uma ideia uma coisa que eu gosto de fazer, mas assim, é quase que um observatório. Quando lança um filme que eu gosto muito de cinema, quando lança um filme, geralmente eu vou lá e vejo o que um crítico que eu gosto fala sobre ele. Então, ele elogia o filme. Eu vou até outro crítico e vejo o que o outro crítico fala sobre ele. Aí eu leio o que o outro... Quanto mais famoso o filme, mais críticas existem. Quanto mais clássico o filme também. Então, ou seja, eu faço um observatório. Então eu percebo, depois que eu assisto, que o filme era ruim. E tem lá, dos 10 críticos que eu ouvi, que eu li a crítica, dos 10, 3, 4 falaram muito bem. Aí eu vou ver que aqueles 3, 4 críticos estão associados a, sei lá, produtoras, estão associados, fizeram marketing, ou seja, não estavam fazendo crítica, estavam fazendo o quê? Divulgação do filme. Ou seja, isso é importante por quê? Porque você começa a analisar, olha, tal crítica feita, na verdade, ela é propaganda, é publicidade, tal crítica é crítica mesmo. Aí você começa a perceber quais são os críticos confiáveis para você analisar um filme, para você investigar, para você assistir um filme. Isto que eu faço com o cinema pode ser feito em qualquer área, para qualquer produto midiático. Por exemplo, quando você se informa com um determinado jornalista que fala sobre política, você percebe que ele tem certo viés, que ele gosta de certas ideias. Então você já sabe que vai vir certas ideias dali. O importante é que ele não feche os olhos para certas verdades. Mas você pode escolher se informar com outro jornalista, com outro, e aí sucessivamente. Tá certo? Vamos lá então. Seleção de canais, seleção de informações, isso é importantíssimo. Na verdade, essa seleção é quase que 90% do seu material. Mas,
Quais são as fontes utilizadas para esses canais? Tipo, você tem que ver isso, certo? Os canais usam o quê? Pesquisas variadas, entrevistas, publicações de outras mídias, ou seja, publicações de outras mídias, vou até grifar com mais dedicação aqui, por quê? Porque esses canais que você acompanha, esses canais que você assiste, eles produzem informação própria ou eles produzem informações retiradas de outros canais, por exemplo, de agências internacionais? Eles são responsáveis por aquilo que eles produzem? Qual é o público-alvo dos canais observados? Olha só, você vai ver o canal A. Ele é para criança? É para adulto? É para jovem? É para idoso? É para todo mundo? Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês. Quanto mais para todo mundo, mais genérica é a notícia. Se eu faço um jornal, que esse jornal ele é apenas sobre economia, ele vai ser muito específico, talvez ele seja até melhor do que um jornal que ele seja um jornal voltado para todo o planeta. E aí ele vai tentar falar com todo mundo e aí ele acaba sendo muito mais raso. Se atentem para isso, tá certo? Como esse público se posiciona diante das informações? Olha só, o jornal publica, tem curtida, compartilhamento, ou seja, como é que é a presença dessa mídia, né, nas redes sociais? Qual a linguagem que eles usam? É português? É inglês? Tem inglês formal e informal também, tá bom? É formal, é informal, é linguagem coloquial, é linguagem mista, certo? Por exemplo, se o jornal começa falando, e aí, velho, tá ligado, mano? Ou seja, é uma coisa. Se o jornal começa, boa noite, já é outra coisa. Inclusive quando escreve. Tem jornais que eles têm uma linguagem mais despojada, né? E tem jornais que procuram falar com o público jovem, mas não são jovens que escrevem. Então tem tudo isso, tentando aparentar uma juventude, aproximando das pessoas. Então, analisem tudo isso, é muito importante, tá bom? E agora, de olho na integração. Tudo tem que estar integradinho, tá bom? A criação dos observatórios possibilitará uma integração entre todos os componentes, isso eu já falei aqui hoje, desta unidade curricular. Ao longo das atividades anteriores, cada componente propôs investigações centradas no campo jornalístico midiático, que podem ser aprofundadas, podem não, elas devem ser, elas não podem, elas devem ser aprofundadas nos observatórios que serão desenvolvidos agora. Por exemplo, até o momento, nos demais componentes, vocês fizeram as seguintes observações nas mídias internacionais. O esporte na perspectiva inclusiva, falei sobre isso, né? Futebol para cegos, por exemplo, futebol de 5, né? Que a professora Mara falou com vocês. A questão da representatividade em diferentes mídias, o professor Mauro Farias falou com vocês, e a publicidade nas mídias sociais. Aqui, ó, temos que o professor Josélio falou com vocês. Temos aqui 3 temas que são importantíssimos e que podem ser desenvolvidos por vocês nos observatórios. Ou seja, repito, volte nas aulas, reflita, leia o material que você foi desenvolvendo, reflita sobre o seu caderno, sobre o que você fez, escolha um ponto, escolha um assunto e desenvolva isso com os seus colegas para produzir o seu observatório. Tá certo? Estas são apenas algumas das investigações desenvolvidas e que podem ser recortes dos observatórios que vocês irão desenvolver, ou seja, aprofundem mais. Por isso é importante se organizar junto aos professores dos demais componentes, fazer uma verificação das análises realizadas e, em conjunto, planejar práticas integradas. Prometo para vocês, na próxima aula vou trazer uma jornalista da TV Cultura para falar conosco aqui, tá certo? E nas demais aulas vou trazer quem? Os próprios professores dos demais componentes. A professora Mara estará aqui comigo, o professor Mauro Farias estará aqui comigo, o professor José estará aqui comigo. Para quê? Para que juntos a gente aponte caminhos para levar vocês a realizarem um trabalho com mais assertividade e extrair o máximo de potencial de vocês. Tá bom? Então é isso. Escolha o canal que será publicado, publique, certo? Páginas, blogs, vlogs, redes sociais, formas alternativas, impressora, jornal mural, painel, tá? Você consegue, você vai dar um jeito. Tá bom? Então, foi isso. Quem irá participar, quais serão os objetos de estudos, tudo o que a gente falou, né? Quais canais de mídia, quais são as fontes, qual é o público-alvo, como esse público se posiciona, qual a linguagem, ou seja, retomando tudo o que nós vimos ao longo desta aula. É importantíssimo que você use uma linguagem adequada, uma linguagem que atinja a todos. Tomem cuidado na hora de escrever, você vai estar fazendo o quê? Observando e criticando. Criticando não negativamente, criticando, buscando construir um veículo de comunicação mais correto, mas com mais assertividade. Então, você não pode fazer uma crítica tratando mal a língua portuguesa, certo? Então, cuide disso.
Certo? O que fazer agora? Inicie a elaboração do modelo para o roteiro do seu observatório de mídias, ou seja, comece. A ideia é o pontapé inicial, tá bom? O que aprendemos hoje? Hoje nós propusemos o início do projeto de um observatório de mídias. O que vem por aí? Reflexões sobre a notícia. A próxima aula está especial, você não perca, fique aí e já faça uma maratona, já veja a próxima aula também. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima, valeu!